Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar falando a vocês a respeito da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que nós já observamos em tempos passados. A Ordem dos Advogados muito atuante na vida nacional. E atualmente há quem se queixe, conteste que ela está omissa diante de todos os fatos que estão acontecendo. Então eu vou estar falando para vocês que essa postura tem que se levar mais tempo para se analisar. O grande advogado que foi Sobral Pinto, ele deixou um dito a respeito da profissão de advogado, quando ele disse: advocacia não é profissão para covardes. Estou lá atrás. Eu, pessoalmente, acho que a respeito da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados, ela é uma espécie de Ministério Público também privado. Existe o Ministério Público estadual ou federal, correto? Que é o órgão incumbido da acusação. O sistema nosso processual penal é o acusatório. Então, essa é a função dela. O que são os advogados? Os advogados em si seriam a defesa. Então, teria que ser o Ministério Público, mas privado, que é o que defende os interesses do cidadão. Ora, mas o Ministério Público não é o fiscal da lei, então não precisaria nem advogado. O Ministério Público já acusa e já defende, ele é o fiscal da lei. Infelizmente, é isso. Então preciso o advogado, por quê? Porque eles exageram, eles vão a um extremo. A profissão do promotor público, ele chega no ápice da carreira, quanto mais condenações ele obtiver. Então, ele não está preocupado muito se quem ele está acusando se deve aquele tanto que ele está acusando, ou se é um pouco menos. Correto? Então, é necessária a advocacia. Eu até que não gosto quando alguns advogados trocam a insígnia, né, e funcionam como assistente de acusação, porque isso não pega bem para o advogado. Advogado é advogado e promotor público é promotor público. Mas em relação à OAB, que é a razão pela qual eu estou falando hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil é um órgão que disciplina, credencia, enfim, quem pode ou não ser advogado e o que pode ou não fazer o advogado. Disciplina a sua atuação, pune quando conveniente. O que ela é? Ela é, no meu entender, um órgão de classe. Tal qual são dos médicos, Conselho Regional de Medicina, de Odontologia e outros conselhos que tem por aí. Ela é um órgão que gere uma classe de profissionais. Ora,
O advogado, isso lamentavelmente vem acontecendo na Ordem dos Advogados do Brasil, eles têm trazido o seu viés pessoal, particular, de ser político, de direita, de esquerda, o que quer que seja, ele tem trazido para dentro da ordem, os que são presidentes, os que são diretores. Por isso que eu vou me candidatar a uma presidência aí, porque eu entendo que a OAB tem que ser apolítica. Isso não quer dizer que o cidadão, advogado, presidente do órgão mais alto, o Conselho Federal, ou os estaduais, ou os municipais, as diversas subsecções, eles não possam ter o seu viés político. Claro que pode. Ele também pode votar em quem ele quiser, direita, esquerda. Agora, como o presidente da ordem, ele falar em nome de uma instituição, colocando o seu viés de direita ou de esquerda, isso não está correto. Isso tem que mudar na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele, pessoalmente, pode ter, quando o presidente, não. Eu andei vendo os absurdos, eu mandei uma carta lá para o Conselho Federal, onde já se viu um presidente nacional de OAB e se congratular com o ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a um advogado lá que teria ofendido eles. Na verdade, eu vi a defesa do advogado, ele fez a defesa como tinha que ser feita. E aproveitou para dar umas alfinetadas. Agora, o presidente da OAB Nacional vir se congratular e pedir desculpa para os ministros, isso foi o fim da picada, minha gente. Tá? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que ser apolítica. O presidente, ele não pode falar em nome de 100 mil advogados com viés de esquerda ou com viés de direita. Automaticamente tem predominado em todas as secções da OAB e até na Presidência Nacional advogados com viés de esquerda. Ele não pode, ele quer falar ele pessoalmente, não como presidente. Porque ele está falando, inclusive, no meu nome, será que eu concordo com o que ele está falando? Será que os 100 mil advogados concordam com o que ele está falando? Além do que, como eu disse, a Ordem dos Advogados do Brasil é um órgão profissional. O advogado é um profissional. Que profissional é esse? Você já viu um médico, um dentista, perguntar se você é de esquerda ou de direita para te atender no consultório dele? Não, ele depende daquilo. O advogado também depende de trabalhar para sobreviver. Então, meu amigo, eu advogado, se o de direita, de esquerda, do de centro, extrema-direita, esquerda, seja qual for deles que cometer alguma coisa que necessite a defesa de um advogado, eu sou um profissional, eu vou trabalhar para qualquer um. E com todas as minhas forças e todo o meu conhecimento e tudo que eu ainda puder amealhar de outros advogados melhores do que eu. Correto? Então, se eu sou um profissional, eu não tenho que ter viés. Eu até posso ter pessoalmente. Eu posso gostar desse ou aquele regime político. Qual o problema? Isso não me dá o direito de falar em nome de uma associação quando eu, presidente ou diretor de uma OAB, isso não me dá o direito de falar em nome de uma classe. E não é inteligente, advogado. Você, profissional, você vive de executar o seu trabalho, correto? Quer dizer que se aparecer um sujeito de esquerda, você não gosta, você não pega o trabalho? Se aparecer um de direita, você não. Não, você pega qualquer um e você faz a defesa processual dele, qualquer um que for, você é um profissional. Então a OAB não pode ter viés político.
Se tiver, está errado. Não elejam mais presidentes de subsecções que sejam, dos conselhos estaduais ou federais, não elejam mais presidente que vive, ora puxando por um lado, ora puxando por outro. Não. Deve ser um questionamento forte no regimento da OAB, e eu vou lutar para que isso aconteça, que o advogado é apolítico. Então, ele pode ter como cliente quem quer que seja que cometa, que não é só crime. Existem as questões cíveis, familiares. Então, ele trabalha tanto para um quanto para outro, com o maior dos seus esforços. É assim que tem que ser. Correto? Então, quando eu vejo um presidente de uma OAB nacional se congratular com o ministro em detrimento de um advogado ou dos advogados que estão fazendo defesa dessas pessoas acusadas dos atos de 8 de janeiro, ele ir se congratular. Não, o advogado não fez nada de errado. Fez a defesa e alfinetou. Obviamente, como eu já expliquei aí num vídeo, acho que ele não pensou um pouco para entender que se o Supremo Tribunal Federal, sendo o mais órgão da justiça, ele pode suprimir as instâncias inferiores e julgar o que ele quiser. Porque ele é o mais alto, ele não tem chefe. E o mal em qualquer situação, seja política, seja no judiciário, seja no que você quiser, é não haver quem controle. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal não tem quem controle. Tá? Eles se sentiram antes ameaçados pelo Lula, prenderam o Lula. Se sentiram mais ameaçados pelo Bolsonaro, soltaram o Lula para prender o Bolsonaro. Eles ficaram mudando a lei. Eles pensam neles. E quem sabe um dia aí eles resgatem o império no Brasil, né? Pelo menos que seja governado pelo império da lei e da ordem. Porque é o que tudo indica, acho que onde mais pode se afunilar a questão corrupção no Brasil seria no judiciário. Vai ter problemas? Vai, mas não vai ter tantos quanto tem com os políticos, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita. Ok? Então, a ordem dos advogados deve ser apolítica, você deve ser cortês e gentil, mas profissional. Correto? Você não tem que pedir desculpa, se congratular com ninguém, a não ser que você cometa um erro pessoal, você pede desculpa. Porque aí também, quando você vê um presidente de uma OAB nacional e tomar a bênção de ministro do Supremo, obviamente você não pode pensar outra coisa. Ele está na OAB nacional, ele está em Brasília. Então, obviamente, ele deve ter muitos processos na mão desse ministro. Ele está pensando no bolso dele. Ele está pensando em não ter problemas com ministros para que os processos que ele tem em andamento lá não terem problemas. Porque é sabido, né, que isso acontece nos 27 tribunais de justiça do Brasil, nos tribunais federais de recurso, até no STJ, acontece até no Supremo, tá? O juiz
o desembargador, o ministro não gosta do advogado, ele condena o cliente para derrubar o trabalho do advogado. Se não puder condenar, ele não o favorece ou ele pisa devagar. Obviamente, se há um advogado que vive lá tomando bênção deles, obviamente eles são mão leve. Agora, não pode a ordem dos advogados do Brasil fazer um papel desse, porque não há hierarquia entre nós e seja que ministro for, não há hierarquia. Mas, obviamente, quando eu entro numa vara de um juiz singular que seja, na vara que ele preside ali, ou no Tribunal de Justiça, seja de que estado for, ou no STJ, ou no STF, eu estou dentro da casa deles. Quem dirige o processo é eles. Então, isso parece que há uma subordinação, mas não há. Correto? Então, você tem que ter independência, advogado, e tem que honrar o que Sobral Pinto falou lá atrás. A profissão de advogado não é profissão para covardes. Quem é covarde, quem é tímido e medroso, vá fazer outra coisa. Se já tem um título aí de advogado, vai fazer outra coisa. Mas não faça coisas que venham a diminuir o seu status. Isso, infelizmente, é o que a OAB vem fazendo, ela sendo política. Ora está lá um presidente ou presidente de conselhos ou de subseções predominando um que gosta da direita e ora predominando um que gosta da esquerda. Ela tem que ser, isso tem que estar no regimento, ela tem que ser apolítica, que é para poder ser livre. Um abraço, até a próxima oportunidade.